Meus amados irmãos, Gálatas 1, do 6 ao 10. Nosso foco hoje é só o versículo 10, para que nós venhamos a fechar mais uma perícope. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 10. Nós vamos ler do 6 ao 10, mas o foco é no versículo 10. Gálatas 1, do 6 ao 10. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja, os nossos amados visitantes, lessem os ímpares. Gálatas capítulo 1, dos versículos 6 ao 10. O tema é o mesmo, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Gálatas 1, do 6 ao 10. Versículo 6, nos diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Meus irmãos, quando a gente fala do verdadeiro evangelho, uma coisa que a gente tem que ter em mente e já tem que colocar no nosso coração, na nossa mente, que nós só identificamos o falso se nós verdadeiramente conhecermos o verdadeiro. O apóstolo Paulo vem falando aqui que não há outro evangelho, só há um evangelho, só um evangelho verdadeiro. E esse evangelho é o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. Então, para identificarmos o falso, precisamos conhecer profundamente o verdadeiro, as entrelinhas do verdadeiro. Para o quê? Para que a igreja não vire uma igreja legalista, como essa igreja aqui da Galácia, da região da Galácia. Estava se tornando uma igreja legalista. Então, o que o apóstolo Paulo ele vem batendo na tecla aqui? Que qualquer indivíduo que perturbe a igreja ou perverta o evangelho, do verso 6 até o 9, que ele seja maldito. Maldito, ele traz maldição. O evangelho que é adulterado. Por isso nós temos que ter cuidado. O evangelho tem que ser puro e simples, como foi entregue pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos profetas no Antigo Testamento, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos apóstolos, na formação da igreja. E aqui, o que é que o apóstolo Paulo vem falando? Ele diz que nós não podemos incluir nada, nem tirar nada, nem podemos ir além nem aquém. Não, só pregar o verdadeiro. Então, todo e qualquer indevido que prega outro evangelho está debaixo da maldição, ou distorce o evangelho. Ele traz uma dupla afirmação de maldição, verso 8 e 9. Anátema, maldito seja. Anátema, maldito seja. A gente bateu e bateu nessa tecla, né? Que é justamente isso. Pessoas que estão literalmente destituídos da glória de Deus. A palavra anátema tem no grego o sentido de trazer banimento da presença de Deus, literalmente. Eles estão banidos da presença de Deus, porque distorcem o verdadeiro. Distorcem o verdadeiro. Então, nós não podemos, temos que ter cuidado, nem ir além, nem aquém. O evangelho ele é puro e simples. Não pode haver adição nem subtração, não. Porque se eu incluo algo ou se eu tiro algo, eu estou pervertendo o evangelho. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai falar, afirmar que o evangelho em si mesmo, ele é poder de Deus. Está lá em Romanos 1, 16, 17. Ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho nós não precisamos enfeitar,
não precisamos fazer nada, simplesmente pregar o Evangelho, como Jesus nos entregou. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui no verso 9, só a guisa de introdução, ele diz assim, como já dissemos e agora repito. Por que é que o apóstolo Paulo diz isso? No comecinho do verso 9, como já dissemos e agora repito. Gálatas 1:9, ele faz isso no comecinho do verso 9, como já dissemos e agora repito. O Evangelho, ele traz bênção quando ele é pregado genuinamente, bênçãos espirituais, sabe? Esse Evangelho aqui libertou justamente essa igreja das amarras da escravidão da lei, que os judaizantes queriam imprimir novamente para essa igreja, e a gente não precisa da lei hoje. Jesus, ele cumpriu a lei completamente e ele nos dá de volta qual a lei hoje? A lei moral. Mas qualquer um que abraçar o resultado, abraçar um evangelho diferente, ele vai cair no resultado de escravidão. Escravidão. Essas seitas aí, elas são escravizadas, porque não é o evangelho puro e simples. Eles absorveram o evangelho, mas eles mudam o evangelho. Por isso que o enfoque de Paulo aqui agora é mudar. Quando ele diz aqui, no começo do verso 9, como já dissemos e agora repito. O apóstolo Paulo está fazendo uma transição. O que era que o apóstolo Paulo estava pregando aqui, dizendo, cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os falsos profetas, aqueles que estão mercadejando a fé. Então ele passa dos mensageiros, dos pregadores, ele está passando dos pregadores, dos mensageiros para quem? Para os ouvintes. Então, tanto aquele que prega, como aquele que recebe um evangelho diferente, ele é culpado. Quando ele diz aqui, como já dissemos e agora repito, Paulo já tinha passado naquela igreja, naquela região e falado o evangelho verdadeiro. E agora, através da carta, ele estava repetindo. Para quem? Aquela igreja, dizendo, não tem perdão para vocês. Se vocês voltarem, vocês são culpados também. Então, quando ele diz isso, é que essa igreja aqui, ela era indesculpável. Por quê, pastor? Porque eles ouviram o verdadeiro. Nós pregamos o evangelho da salvação. Por isso que no comecinho do verso 6, aí ele diz, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa para outro. O apóstolo Paulo tem uma sensação de quê? De que o pessoal estava mudando muito rápido, do verdadeiro para o falso. Nós pregamos o verdadeiro, que salva, vocês querem voltar? Por isso que o evangelho, meus irmãos, na raiz, quando o pastor ou a igreja, toda a igreja prega o evangelho, ele tem que ser o quê? Recebido, aceito pelas outras pessoas. E tem que haver o quê? A conversão do Espírito Santo de Deus. Aí sim o evangelho é pregado completamente, trazendo salvação. Por isso que nós temos que... Qual o papel da igreja? Só pregar o verdadeiro. Pregar o verdadeiro. Por quê? Porque aquele ouvinte ali, nós temos a responsabilidade de pregar e o ouvinte de receber o evangelho, porque senão ele é culpado. Ele entra no que o apóstolo Paulo disse aqui, verso 8 e 9, maldito seja. O apóstolo Paulo chega no verso 10, para que nós possamos encerrar. Ele faz uma defesa do evangelho. E Paulo, ele traz algumas coisas aqui. Paulo, ele é veemente. Ele não... O que estava em jogo eram os primórdios da igreja, o evangelho para os gentios. E Paulo, ele é veemente. Ele traz palavras duras, o apóstolo Paulo. Ele diz, se um anjo descer do céu, maldito seja. Se eu mesmo vier pregar outro evangelho, maldito seja. E agora ele diz para os homens. Ele vai dizer, eu não procuro agradar homens. Não, olha o que ele diz aqui, igreja. Vamos ler todo mundo juntos aqui, vamos ler. Por acaso, vamos lá, igreja. Por acaso eu procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quando nós tiramos ou queremos agradar outras pessoas, nós deixamos de ser servos de Cristo. E isso é um perigo. Por acaso eu procuro agora, vírgula, o favor das pessoas ou o favor de Deus?
O propósito de Paulo era agradar a Deus, e não as pessoas e não os homens. E o propósito da igreja é essa também. Nós não estamos falando dos irmãos aqui em ser mal educado, não. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que eu prego o evangelho genuíno. Eu não prego outro evangelho para agradar ao homem. Não. Eu não mudo o que Deus me deu. O que Deus mandou eu pregar, eu não mudo. Eu não tiro, eu não coloco. Eu estou alinhado com o que a palavra de Deus disse. Eu estou alinhado com a vontade de Deus. Por isso eu sou servo de Cristo. É isso que ele diz aí, no verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Ele faz duas perguntas retóricas. Aí ele vai dizer: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. É isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. É essa posição que a igreja tem que ter. É essa posição, fiel à palavra de Deus. Nós não podemos inventar, tirar, subtrair para atrair, porque senão nós estamos atraindo de forma errada. Eu estou atraindo pessoas, multidões, com um evangelho diferente, aceita. Não há salvação com um evangelho falso, não há. Não há salvação. Paulo queria servir a Deus, aqui a primazia dele é servir a Deus, se comprometer com Deus e não com o mundo. A ênfase de Paulo é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. O que é que está em voga hoje em muitas igrejas? A questão muitas coisas entrando dentro da igreja, a questão das repercussões de coisas contemporâneas que vêm entrando dentro da igreja. Por quê? Porque eles querem tirar a doutrina para entrar o mundo dentro da igreja. Eles saem da doutrina para agradar as pessoas, agradar o homem. E Paulo aqui ele bate veementemente. A primeira coisa que o pregador, quando Paulo diz aqui que ele, por acaso eu procuro agradar pessoas, o pregador da igreja, a igreja de Cristo, que nós todos somos missionários, o pregador ele tem que ter a Bíblia Sagrada como sua regra de prática e fé. Não pode tirar, não pode diluir, não pode. Então, o pregador, a igreja, ele tem que pregar conforme as Escrituras Sagradas. Segundo, a igreja, hoje, a igreja brasileira, ela não quer ouvir uma pregação sobre pecado. Elas não querem ouvir pregação sobre santidade. A igreja brasileira, geralmente, ela não querem ser exortada. Elas querem ouvir mensagem, meus amados irmãos, infelizmente, mensagem que massageia o ego. E isso é um perigo para a igreja brasileira hoje. Onde não existe verdadeira pregação, Cristo não está ali. Tem igreja, meus amados irmãos, hoje que só prega, igrejas batistas, que só estão pregando 20 minutos, 25 minutos. Quando você prega 45 minutos, 50 minutos, teve uma irmã que me procurou: pastor, está longo demais. Eu disse: misericórdia. Então, quando se Paulo tivesse nessa igreja aqui, talvez ele não fosse membro da nossa igreja. Então você tem que ter hora para começar e hora para acabar, sim. Agora, não poder pregar 50 minutos, uma hora, que causa comichões nos ouvidos. E há dentro de igreja, meus amados irmãos, uma coisa que virou moda: o julgador de pregações e o julgador de pregação e o julgador de pregadores, né? Se vier outra pessoa pregar, eles não retêm o que é bom. Eles pensam que, às vezes, né, ele está querendo optar por um pastor ou por outro pregador. E nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que, não é examinar as escrituras, que os mais fiéis eram os bereanos, mas nós temos que ter cuidado com o julgar as pregações. A pregação foi boa, a pregação foi ruim, a pregação... Não, retenha o que é bom daquela pregação. Retenha o que é bom. Veja o que foi que serviu para o seu coração daquela pregação. Porque tem muitos pregadores que estão começando. Mas ao crítico, que às vezes também dentro da igreja, ele pensa que a pregação é pessoal. Eu preparei uma pregação diretamente para o irmão. Não foi. A pregação é para que impacte todo mundo.
mas principalmente para a glória de Deus. Por isso que Paulo ele não negociou a verdade para agradar homens, quando ele diz: por acaso procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Por que é que Paulo fala isso, meus irmãos? Porque havia acusações contra Paulo dentro dessa igreja. Eles duvidavam do ministério de Paulo. Eles diziam que Paulo tinha alguma coisa, ele tinha um interesse, e Paulo não tinha interesse. Paulo tinha interesse de pregar o evangelho para que pessoas fossem salvas. Eles duvidavam das motivações e das intenções de Paulo. Paulo, ele pregou o evangelho genuíno. Paulo não estava ali para se acomodar com pessoas, nem com sistemas públicos, não. Ele não queria simplesmente agradar pessoas, não. Paulo era o embaixador de Cristo em cadeias. Paulo não era um bajulador de pessoas. Ele não bajulava pessoas, ao contrário. Por isso que ele diz aqui: não, eu vim pregar o evangelho, eu sou um pregador. Paulo jamais transgrediu a verdade para agradar homens, e a igreja tem que ter esse papel. Não, eu vou agradar B, C ou D por causa de uma mensagem. Aí a mensagem não causa impacto no coração daquela pessoa, porque é água com açúcar. Não vai causar. Jamais vendeu a sua consciência, Paulo, não, para tirar nenhuma vantagem pessoal de ninguém. Paulo era um apóstolo, ele nunca apostatou da fé, não. Ele era um arauto do rei, ele era um embaixador em cadeias, foi preso pelo evangelho, mas não deixou de pregar o verdadeiro. Não deixou de pregar o verdadeiro para agradar pessoas, não deixou. Paulo foi preso, mas não deixou de pregar o verdadeiro evangelho para agradar pessoas, homens, não, ou aquele ou esse, não. Ele pregou o evangelho. Por isso que Paulo diz na parte B aqui do versículo 10, ele vai dizer assim: ou procuro agradar pessoas. Ele faz outra pergunta retórica: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo. Então a igreja, o apóstolo Paulo, ele estava a serviço de Cristo, servo de Cristo, servo de Cristo. E é assim que a igreja tem que ser, serva de Cristo. Nós temos que ter plena consciência de quem nós estamos servindo na igreja. Quem é servo de Cristo, meus amados irmãos, nunca busca holofotes, não. Ele não quer holofotes. Quem é servo de Cristo não está atrás de elogios, não. Nem se desencoraja com os críticos dentro da igreja. Se pastores fossem se importar com isso, não ficava em igreja nenhuma. Meus amados obreiros que estão começando as obras, não se preocupe, não fique desencorajado com as críticas. Quem é servo de Cristo não está atrás de sucesso, não, muito menos das glórias humanas, não. Ele quer o quê? Simplesmente pregar o evangelho, povoar Araripina com o evangelho da salvação. É isso que nós queremos. Quem é servo de Cristo não muda a mensagem para atrair, não muda a mensagem para atrair ouvinte nenhum, porque ele prega o que Deus mandou. Por isso que eu digo para os obreiros: mandou, foi Deus que mandou. Pregue, meu irmão, pregue, fale e não te cales. Então Paulo, ele não estava preocupado em agradar, simplesmente em pregar, porque a igreja vai ser impactada com a verdadeira pregação. Nós devemos ter cuidado, sim. O cuidado é em expor a verdade. Esse é o cuidado que nós temos que ter. O cuidado de continuarmos sendo servos de Cristo, como pastor, expondo a verdade, pregando a verdade. Ela tem que ser apresentada através da palavra de Deus. Quanto mais pregamos a verdade, mais pessoas serão libertadas ou preservadas na igreja de Cristo. Precisamos ter cuidado, sim, porque nós temos que falar exatamente o que está registrado aqui nas Escrituras Sagradas. O segundo princípio anunciado aqui refere-se à atitude que nós devemos adotar. Aqueles que proclamam outro evangelho, nós temos que nos distanciar deles, evitar e trazer o real, o verdadeiro, para que essas pessoas possam ser libertadas. Por isso que Paulo usa aqui linguagem dura, ele é veemente. A linguagem aqui que Paulo usa aqui é severa, né? Verso 8 e 9, que seja maldito. Aí ele vai dizer: e vocês também,
né, que ele vai falar no verso 9, como eu disse para vocês aqui, ele diz assim: como se já dissemos e agora repito. Ele está falando para a igreja não voltar atrás. Esse é o tom que Paulo usa. Contra o que, pastor? Contra o legalismo. Contra o legalismo. Essas seitas se transformam em seita por causa do legalismo. É a pitada de pimenta a mais para atrair, não dá certo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele trata nesse tom. E agora nós temos que falar um pouco também, justamente isso que Paulo disse. Se ainda estivesse, finalzinho do verso 10, tá? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. É óbvio que Paulo, meus irmãos, talvez se ele tivesse hoje na nossa cultura, Paulo seria visto como um extremista ou um fundamentalista. Como fundamentalista hoje. O que nós precisamos é de uma igreja hoje sem rodeios, que traga a verdade, homens e mulheres sem rodeios, que proclama tal evangelho aqui, como nos foi entregue, recebido pelo Espírito Santo de Deus, como esses homens receberam, mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos homens e mulheres, sabe o que é que eles querem hoje? Entram sorrateiramente nas igrejas, eles querem que as opiniões deles sejam abraçadas e que a opinião prevaleça. Existe muita barganha dentro da igreja e isso é proeminente nas igrejas hoje, e a gente tem que ter muito cuidado. O que está muito em voga na igreja hoje, o que eu acho, o que eu penso e o que eu falo, não funciona assim, não. É o que a palavra de Deus está nos direcionando, nós não podemos tirar. É o que ela diz, é o que ela fala. Sempre há em torno do homem o que a barganha. E às vezes os homens querem trazer para dentro da igreja a estratégia da barganha. Muitos hoje políticos, hoje eles se encontram hoje, em tempos, né, em reuniões. Eu estou trazendo uma metáfora aqui para a igreja, né, para fazer algumas concessões entre governo e governo. E isso é bom para cada país. Mas diferente da igreja, o evangelho não tem barganha. Um estadista, quando negocia com um estadista, ele está procurando o melhor para o seu país, mas o evangelho não há barganha, não tem como barganhar, não tem como incluir nada. Um patrão e um funcionário, às vezes também há uma barganha para melhorar para os dois, diferentemente do evangelho. O evangelho não existe concessão. Não existe barganha, não existe concessão para agradar um lado ou para agradar outro, não. É pregar o verdadeiro, é pregar Jesus Cristo como centro da pregação do Evangelho. Então nós temos que ter essa norma, esse padrão. É isso que a palavra de Deus está declarando para nós, nós vamos falar. Nós temos que proclamar isso, por isso que nós vamos ter muito embates, com muitas teorias contrárias que chegam, novidades da fé, e a igreja tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado. É aí onde mora o perigo, as novidades do mercado da fé. A novidade está aqui na Bíblia, toda vida que você abre ela, tem uma novidade para falar com vocês, não o mercado da fé. Aqui é onde encontra-se toda a verdade de Deus, toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que continuar cuidando desse evangelho genuíno aqui, do aspecto principal, que é a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que dizem assim, alguns pastores, viu, meus irmãos? Eu estava fazendo uma pesquisa para essa pregação, eu peguei algumas coisas nos sites lá da Fiel e de Voltemos para o Evangelho, que diz assim: eu creio na doutrina da eleição, mas eu não proclamo ela, porque como é que pode ser uns eleitos e outros não? Aí você quer discutir com Deus se a palavra de Deus fala sobre isso, que há os eleitos de Deus, o seu povo antes da fundação do mundo? Nós não podemos contestar isso, é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que eu disse, eu creio nisso, mas eu não prego aquilo, eu tenho medo de ofender, porque as pessoas estão quebrando o evangelho, pregando o evangelho pela metade. Pessoas
Alguns pastores que dizem assim: as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. As pessoas não estão preparadas para aceitar aquilo. Por quê? Porque muitos pregadores e pastores da atualidade, sabe o que é que acontece com eles? Eles estão atrás de aprovação. O pastor, ele não é um funcionário da igreja, ele é um pregador de Cristo em cadeias. Em cadeias. O apóstolo Paulo foi preso, ministro de Cristo. Deus sabe o que é melhor, e o que é melhor está nas Escrituras Sagradas. É a doutrina que tem que ser pregada, a doutrina do inferno, a doutrina da santidade. É isso que tem que, se não se arrepender e não crer, vai para o inferno. Tem que crer em Jesus Cristo. Então as igrejas estão o quê? Moldando o evangelho para atrair, e tem multidões e multidões em êxtase, modificando totalmente a mensagem. Para quê? Para atrair, para incluir. Estão todos numa linha errada, conforme a palavra de Deus aqui é: maldito seja, infelizmente. Por isso nós temos que manter o padrão da palavra. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Coloque bem aqui, Gustavo, por favor. O apóstolo Paulo diz: mantenha o padrão. Eu nem lembrava desse texto, eu pesquisando, Paulo diz: mantenha o padrão. Que padrão? Das Escrituras. 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. O apóstolo Paulo vai falar diretamente: mantenha o padrão das Escrituras Sagradas. Aquilo que vocês receberam, continue. É o feijão e arroz? Só que eu sei pregar? Pregue o feijão e arroz. Mas pregue sem tirar, sem diluir. Olha o que é que ele diz aqui: mantenha o padrão. De quê? Das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Mantenha o padrão que você recebeu, que foi dado para você. O padrão, mantenha o padrão de quê? Das sãs palavras de Deus. Nós temos que ter cuidado como igreja do Senhor, porque nós temos que ser uma igreja diligente. Nós temos que ter zelo pela palavra de Deus. Nós não podemos, meu irmão e minha irmã, demorar, pensando em evitar uma ofensa ao irmão que está errado. Não, se ele está errado, eu vou chegar até ele e mostrar a verdade através das Escrituras, porque foi isso que libertou essa igreja de Gálatas. A verdade que liberta, essa é a carta da libertação, que liberta das cadeias. De quê, pastor? Do legalismo que estava sendo infiltrado. E o legalismo pode matar uma igreja. Pastor, você falou tanto nisso, mas tem que falar, porque nós temos que vigiar. Jesus orava, mas vigiava, orava e vigiava. Como é que nós vigiamos? Através da palavra. Nós não podemos demorar. Não, é porque eu vou ofender. Não vai ofender. Você vai tratar um erro, você vai tratar um engano. A verdade, ela liberta. Nós temos batalhas a travar em nome do Senhor. E que batalha é essa? A batalha é simplesmente pregar o verdadeiro. Pregar o verdadeiro em amor. Em amor, não pode faltar um amor. Amor, nós não podemos deixar de agradar a Deus. O apóstolo Paulo falou aqui: senão eu vou estar agradando a homens e não a Deus. Quando eu quero enfeitar, ou então tirar ou ser, não, a palavra em amor. Nós temos que ter cuidado com isso aqui, e lembrar que nós temos que agradar a Deus, somente a Deus. De que maneira nós estamos sujeitando ou comprometendo o Evangelho? Como nós podemos comprometer o Evangelho? Quando nós queremos agradar o ouvinte do outro lado, nós comprometemos o Evangelho. Quando eu quero agradar, e eu vou te dizer uma coisa, meu amado irmão que nos assiste, e aqueles que estão hoje presentes aqui, nós gostamos de agradar as pessoas, mas a palavra de Deus não pode ser mudada para agradar. Isso é natural do ser humano. O homem fica feliz, né? Quando diz: que mensagem, pastor, que tu pregaste. Você fica lá em cima: eita, foi boa mesmo. Não podemos. Se foi de Deus do céu. É igual a domingo, saiu 10 que disse, outro chegou, uns 3 disse, foi forte a palavra. Não, Deus disse: pastor, eu fui abençoado.
Louvado seja Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, o perigo de irmos além demais, de procurarmos agradar os ouvintes e chegarmos ao ponto de nos afastarmos da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo são duas perguntas consecutivas que ele faz aqui. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ele repete, ou procuro agradar as pessoas, que é para repetir e dizer, não, eu não estou agradando as pessoas. Não estou agradando as pessoas, eu vou agradar a Deus. Qual a outra maneira que nós comprometemos o Evangelho? Como é que nós comprometemos o Evangelho? Qual a outra maneira? Existem dois aspectos do Evangelho na teologia, anote aí, tá? Notem aí, existe o Evangelho magnífico, existe o Evangelho tenebroso. A palavra que salva é a palavra que condena. A mesma palavra que salva é a que condena. Gustavo, coloca aqui João 3, do 16 ao 18. A mesma palavra que salva é a que condena. Que vai mudar quem crê e quem não crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não para todas as pessoas. Vamos ler aqui, igreja, comigo, até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, Gustavo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18 aí. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Ainda bem que é Jesus que está falando, não o pastor. Porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. A palavra que salva é a palavra que condena. Então existe o aspecto magnífico e o aspecto que é tenebroso, porque vai trazer condenação. Vai trazer condenação. E geralmente o que é que as pessoas, elas querem se apegar? No magnífico. O amor de Deus, a soberania de Deus, o poder de Cristo para salvar, tudo isso é verdade. A plenitude das promessas de Deus. Nós gostamos de ouvir o que é essas coisas. Nós não podemos negligenciar outra parte. Andam juntas. Andam juntas. O evangelho que salva é o evangelho que vai condenar. Por quê? Por causa das pessoas que não quiseram ouvir, que não quiseram receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então nós temos que lidar com o quê, pastor? Com o pecado. O pecado causa separação entre Deus e o homem. Nós temos que trazer as realidades da Bíblia, que o pecado é uma ofensa indizível, que não tem palavras, e a palavra tem sim, mas é condenação, consequências eternas para a condenação. A rejeição do Evangelho por parte dos ouvintes vai acarretar em condenação. Essas coisas não podem estar escondidas da igreja, não. Por quê? Porque eu quero agradar, como disse o apóstolo Paulo. E eu estou agradando pessoas? Estou agradando, porque eu só quero pregar a parte boa, o amor de Deus, a graça de Deus. Sim, e a outra parte? Arrependei-vos e crede que é chegado o reino dos céus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, eu não mercadejo o evangelho. Gustavo, coloca bem aqui, 2 Coríntios 2,17, nós não podemos ser uma igreja que mercadeja o evangelho. O que é isso, pastor? Eu estou tirando ou estou incluindo? Não, eu entrego por completo. 2 Coríntios 2,17, olha o que é que diz aqui, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não mercadejamos o evangelho. Não mercadejamos, nós entregamos do jeito que Deus deu. Não fazemos concessões modernistas, não, que entra sorrateiramente dentro da igreja. Não fazemos as falsas influências da cultura moderna que quer se incluir dentro da igreja brasileira hoje. Não fazemos concessões
para os valores desse presente século, não fazemos concessões, não voltamos atrás. Com a palavra de Deus, pregamos em amor. Nós não temos necessidade de ceder a nada para eles aí fora, nada, nem uma vírgula, pastor, nem uma vírgula. Nós não temos necessidade de ceder a nada, simplesmente pregar o verdadeiro. Pregar o verdadeiro, nada temos em comum com eles, com os valores, com os princípios, simplesmente seguir o que Cristo mandou. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo da cultura, do jeito que está aí, é inimigo da cruz. Os valores invertidos e pervertidos, não pode, não deveríamos nem pensar em aprimorar o Evangelho. Isso é loucura. Aprimorar o quê? O que Deus deixou perfeito. Nós não podemos melhorar nada, é presunção humana. É um pastor batista aí que diz que vai reinterpretar a Bíblia. Aí o que é que Paulo diz? No verso 8 e 9, para ele. É isso que Paulo diz. Por quê? Porque nós não podemos mudar o que Deus ortogou, selou, Deus concedeu, autorizou, permitiu e conferiu. A ortoga de Deus não pode ser mudada, não. Se começarmos a brincar com o Evangelho, diminuindo, acrescentando, tirando aqui, colocando ali, não. Para quê, pastor? Para nos tornarmos aceitáveis diante das pessoas, diante dos ouvintes, diante do público. Não, Deus não nos perdoará. Olha o que é que vai acontecer naquele grande dia. Gustavo está aqui, vamos abrir nossas Bíblias. Mateus, Jesus vai dizer isso para muitos. Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, versículo 22 e 23. Olha o que é que ele diz. Ele não perdoará a igreja que tira, que aumenta ou que inclui algo. Verso 22, Mateus 7, 22 primeiro. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23, diz assim: então lhes direi claramente, palavras de Jesus: nunca os conheci, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Quando tira, inclui alguma coisa, Deus vai dizer: afastem-se de mim. Eles profetizaram, até expulsaram o demônio, mas não houve perdão, não houve perdão. Por quê? Porque o que começa errado termina errado. Nós temos que trazer o que é palavra de Deus para a igreja. Palavra de Deus, pastor, mas às vezes é duro. Claro, o crente tem que estar na régua de Deus, para que a gente possa estar no prumo, andando no prumo. Então nós não podemos esperar que Deus abençoe aquilo que Ele não outorgou. A ortoga está aqui, a concessão está aqui, o carimbo de Deus está aqui. Nós temos que pregar o genuíno, o que se encontra na palavra de Deus, expor o texto proposto por Deus. Precisamos declarar sim, exatamente o que está aqui, como o texto afirma, meus amados, como o texto afirma, não tiro, não incluo, porque homens esperam que nós comprometamos o Evangelho. Por que é que eles esperam isso? Sabe o que é a razão fundamental? É por causa da natureza do homem, a aversão à palavra de Deus. Deus nos entregou, o apóstolo Paulo vai dizer isso, capítulo 1, 2 e até a metade do 3 de Romanos. Ele entregou as suas paixões infâmias. Aí ele tem aversão, essa aversão é inata ao Evangelho. Nós temos que manter o que é verdadeiro. Então existem verdades agradáveis no Evangelho, sim, mas existem outras que eles não estão preparados para ouvir, para aceitar. Por quê? Porque eles querem conforme o cliente quer, e com Deus não há barganha. Por isso que eles esperam que nós venhamos nos comprometer, ou comprometer o Evangelho. Sabe o que é que eles esperam? Ou eles prefeririam que o quê? Que
nós não falássemos as verdades deixadas aqui na palavra de Deus. Algumas verdades a respeito das quais esperam que nós nos comprometamos. Eu vou falar de algumas. A primeira, é homens que não aceitam, que é a doutrina da ruína completa do homem. Depois da queda, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Depois da queda, todos pecaram. É o que nós chamamos a corrupção da natureza humana. Qualquer livro de teologia bíblica, teologia sistemática, perdão. A corrupção total do homem, eles não querem ouvir. Homens não gostam, eles querem que a gente oculte isso aqui. O que é a corrupção total do homem? Depois da queda, todos estão destituídos, afastados, longe, distantes da glória de Deus. Não tem comunhão com Deus o homem sem Cristo. Só Cristo pode reconciliar, trazer novamente, só Cristo. Eles não gostam de saber que eles estão debaixo da ira santa de Deus, debaixo da maldição. Estão destituídos, afastados, não conseguem cumprir a lei. Por isso Jesus Cristo teve que vir cumprir por eles. E nós devemos pregar isso continuamente, para que os homens compreendam que eles são pecadores. Qual a primeira coisa necessária? Apresentar o verdadeiro, Cristo. Cristo. Homens precisam de Cristo. A necessidade do Evangelho. A partir do momento que você prega o verdadeiro, eles vão descobrir que são pecadores. São pecadores, destituídos. Somente assim, eles vão valorizar o verdadeiro. Quando eles souber que estão debaixo da ira de Deus. É o que nós chamamos a doutrina da corrupção, e algumas teologias bíblicas têm a doutrina da depravação total do homem. Totalmente corrompido. Isso é uma verdade. Sem Deus, corrompido. Corrompido. E nós devemos falar sobre isso. Meus irmãos, não importa a situação que nós estejamos, não importa o auditório, não importa o local, não importa o local que nós estamos, nós temos que continuar falando. Outra verdade que eles não gostam, que nós mencionamos, é que as obras humanas é totalmente inútil diante da salvação. As obras humanas sem Cristo não valem nada. Nada. O apóstolo Paulo disse que pode até queimar seu corpo vivo, que não vai valer nada. Nada as obras humanas. Isaías vai dizer que são trapos de imundícias diante do Deus Santo. E eles não gostam de ouvir isso. Nós temos que dizer que não é por obras, não é pelo que o homem faz, é pelo que Cristo fez. Nós temos que falar isso. Isaías vai dizer isso, trapos. Eu gostaria de ler isso aí, porque o contexto é de salvação. Bota bem aqui, Gustavo, por favor. Isaías, vê se vai dar tempo a gente ler, vai. Isaías 64, 5 e 6, que pega o contexto, está falando de quê? Justamente de salvação, Isaías 64, 5 e 6. Olha o que é que ele diz. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que irastes porque pecamos, por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Olha o que ele diz, a resposta de Deus aqui, é Deus falando. Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças ou obras são como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade nos arrasta como um vento. Eles perguntando, como é que nós podemos ser salvos, Senhor? Ele disse, através das obras de vocês, são trapos, eu é quem salvo. A mesma coisa que ele disse para o jovem rico lá. O que é que eu preciso para ser salvo, Senhor? O que é que eu preciso para guardar a lei? Aí as pessoas pensam, aí Jesus vai dizer para o jovem rico, é impossível. Aí Jesus vai dizer para os seus 12, como é impossível para o rico entrar no reino dos céus? Aí os seus discípulos, que são pobres, pescadores, dizem, e nós o que faremos para herdar o reino dos céus? Então não é só para o rico, é para todo mundo. Aí o que é que Jesus vai dizer? O que é impossível para o homem é possível para Deus.
Eu é quem salvo. Eu é quem salvo. Então não são as obras. Aí depois de salvos para fazer as boas obras. Porque a fé sem obras é morta. Não pode ser invertido os papéis, não. Murcharemos e morreremos em nossas iniquidades pelas obras, foi isso que Isaías disse aí. A outra verdade que as pessoas não gostariam que nós falássemos é o fato de não terem participação nenhuma na salvação. O homem não pode se salvar. Não pode se salvar, porque quem morreu foi Cristo na cruz. Como é que eu posso me salvar? É o Espírito Santo quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois eu me arrependo, creio e confesso. Se não houver o convencimento, sabe quantas vezes eu vou ser salvo? Nenhuma. Nenhuma. E os homens não gostam de ouvir isso. Não pode ser salvo. Depois que o Espírito Santo faz a obra, convencendo o homem, ele se arrepende, crê e confessa. Aí vem, naturalmente, responsabilidade dele fazer tudo isso. Aí os homens acham o quê? Desagradável dizer isso. E muitos não querem também, né, ouvir que são pecadores, que precisam se arrepender, que precisam confessar Jesus Cristo. Por isso que nós só pregamos, o papel da igreja é pregar, anunciar. É época difícil de pregar o Evangelho, mas todas as épocas foram difíceis. Todas as épocas a igreja teve as suas dificuldades. O que é que a gente não pode? É deixar de expor a verdade que liberta, a palavra de Deus. Outra doutrina que eles preferem não ouvir, e nós mencionamos, é a punição eterna do pecado. Alguns dizem que tem o terceiro lado, né? O purgatório. Eis a má notícia, não tem. Outros dizem que pode reencarnar. Eis a má notícia, não vai reencarnar. Só há duas opções, o céu e o inferno. E o pecado, todo ele será punido. Todo ele. Por isso que a igreja precisa de quê, pastor? Ser fiel. O mensageiro, a mensageira de Cristo, o embaixador de Cristo e a mensageira de Cristo precisa ser fiel. Nós precisamos enfatizar Cristo, a fidelidade do evangelho genuíno, a necessidade de sermos fiéis. Por isso que os falsos mestres aqui, dentro da igreja, começaram a atacar o ministério de Paulo, justamente por isso, o apostolado de Paulo, as suas motivações. Paulo quer dinheiro, tinha umas igrejas que Paulo chegava, Paulo quer dinheiro, Paulo está dizendo que o evangelho é fácil demais, é só pela graça, não precisa fazer nada, a graça, somente isso, mas a graça traz transformação. Paulo não queria agradar, afirmavam que Paulo queria pregar um evangelho água com açúcar, que não precisava mais circuncidar homens, não, acusavam Paulo de tudo, acusaram Paulo de tudo. O apóstolo Paulo, porém, não era um político, mas um embaixador, em cadeias, preso, mas um embaixador fiel. E a igreja tem que ser uma embaixada aqui na terra, mantendo a fidelidade da Escritura. Seu propósito não era agradar homens, a gente leu aqui várias vezes, não agradar homens, mas levar a eles a mensagem da salvação, tirar esses homens da escuridão das trevas. Por isso Paulo não se intimidou, não, eu vou continuar pregando Cristo, crucificado sim, mas ressurreto dos mortos, aquele que vive e reina poderosamente. Por isso que tem aqui no verso 10, para que a gente possa encerrar, justamente isso que o apóstolo Paulo diz, duas perguntas retóricas, né? A primeira é: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? A primeira, favor de Deus, igreja. Resposta da primeira pergunta de Paulo: procuramos o favor de quem? Resposta de Deus. A segunda pergunta, a ele de novo: ou procuro agradar a pessoa? Segunda pergunta retórica. Resposta: agradar a Deus. Ele repete que é para a igreja. As palavras de Paulo ele faz de propósito, repetição, repetição, repetição.
repetição, e ele termina dizendo: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo, eu não seria o ministro de Cristo aqui na terra. Meu papel é agradar a Deus, o papel da igreja é agradar a Deus. Aí sim nós estamos transformando pessoas através da pregação do Evangelho, que traz mudança de vida. Pessoas serão transformadas através da palavra de Deus, através do Evangelho. Aí sim, pessoas mudadas, pessoas totalmente outras, transformadas. Aí sim, como é que eu agrado a Deus? Pregando o verdadeiro, não deixando, não me calando, e que a igreja possa, em nome de Jesus, pregar o verdadeiro, ter ousadia, espírito de ousadia. Cuidado, para que nós venhamos a reter o que é bom. Tem homens e mulheres que estão começando, retém o que é bom. Retém o que é bom. Retenha o que é bom. Dado para não se tornar um julgador de pregação. Retenha o que é bom. Retenha o que é bom, o que é verdadeiro, o que está sendo pregado nesse púlpito, nos púlpitos das congregações, homens e mulheres fiéis à palavra de Deus, que está não procurando agradar homens nem pessoas, mas ser servo de Deus, nos tornando filhos de Deus, servos de Deus. Somos filhos de Deus e servos de Deus. Pregue o verdadeiro. Pregue o verdadeiro. Seja que nem os bereanos. E vá atrás, olhe. Retenha o que é bom que nem os bereanos. Mas cuidado com a autocrítica. Examine toda a Escritura. A igreja tem que pregar ela completa, fechadinha. Céu continua sendo céu, inferno continua sendo inferno. Quem salva? Cristo. Amém, igreja? Não vai dar tempo para a gente fazer perguntas. 9h, vamos encerrar, como de costume, com ordem e decência, hora para começar, hora para terminar. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Curve sua cabeça, baixe sua fronte e vamos em sentido de adoração e oração, nos elevar, continuar na presença de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, já gratos nessa noite, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra, ó Deus, poderosa, o Teu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que a Tua igreja continue tendo o espírito de ousadia, ó Deus, para que nós venhamos continuar pregando o Teu Evangelho como o Senhor deixou na Tua Escritura. Ó Deus, simples, claro, transparente. Nós venhamos mergulhar para aprender mais e mais e mais, não mercadejando, tendo cuidado com o mercado da fé, com as oferendas, com o fácil evangelho para atrair pessoas. Não, Deus, o que Tu queres de nós é uma igreja fiel, que não mercadeja, ó Deus, para agradar, não. A forma que nós Te agradamos, ó Deus, é pregando o genuíno, para que pessoas sejam salvas, resgatadas, tiradas das trevas, transformadas através do Teu poder, regenerador, salvador, transformador. Cremos, ó Deus, no Teu agir. Cremos, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada palavra falada, dita, proferida, por cada um que está aqui, ó Deus, que vem pela Tua plataforma aqui, está diante de Ti, diante de homens. A nossa intenção é fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos capacita, Senhor. O Senhor já nos chamou, nos dá capacitação em que nós possamos buscar cada dia mais e mais, beber mais, ó Deus, da Tua palavra, se aprofundar mais, mergulhar mais,